Bom, então nessa videoaula a gente vai falar sobre produto escalar entre matrizes e aí a gente vai utilizar o NumPy para fazer esses cálculos para a gente, ok? Mas antes vamos entender o que é o produto escalar. Bom, o produto escalar nada mais é do que a multiplicação entre matrizes. Mas, diferentemente do que a gente viu antes, que só para exemplificar eu vou abrir aqui um bloco de código e vou explicar como funciona. Bom, anteriormente a gente viu que o operador de multiplicação aqui do Python, que é esse daqui, né? Quando a gente aplica em matrizes, ele tem um resultado diferente do que a gente vai estudar hoje, que é o produto escalar, ok? O produto escalar ele é uma multiplicação, mas não é igual ao que a gente viu anteriormente. Por exemplo, eu vou criar aqui uma matriz A, e aí eu vou chamar aqui NP. Só antes eu vou carregar aqui a biblioteca, então agora eu vou chamar np.array. E aí eu vou colocar um valor aqui, uma matriz, colocar 1, 2, 3, ok? Vou copiar novamente esse código aqui. E isso daqui tudo dentro de uma lista maior, ok? Então aqui a gente tem uma matriz de 2 dimensões, ok? Vou rodar aqui só para vocês verem. Então é esse o formato da nossa matriz. Se eu pegar essa matriz e multiplicar por ela mesma, então o que vai acontecer eu vou estar multiplicando os elementos de cada posição por ele mesmo. Por exemplo, esse elemento aqui vai ser multiplicado por ele mesmo, porque eu estou multiplicando pela mesma matriz. Esse outro elemento aqui também. Então, 2 vezes 2, 4. 3 vezes 3, 9. Ok? O que acontece aqui, cada elemento vai ser multiplicado pelo seu correspondente da outra matriz. Ok? Cada elemento dessa matriz aqui vai ser multiplicado por seu correspondente dessa outra matriz. Ou seja, 1 vezes 1, 2 vezes 2, 3 vezes 3, que vai dar esse resultado aqui. Ok? Então é assim que se comporta quando a gente utiliza esse operador de multiplicação aqui do Python, que não é o caso do que a gente vai utilizar agora para fazer o produto escalar. Existe um passo a mais quando a gente faz o produto escalar entre matrizes. Então eu vou explicar basicamente como é que vai funcionar aqui. Então, para a gente conseguir fazer o produto escalar entre matrizes, tem que ter um seguinte critério para a gente seguir. E qual é esse critério que a gente tem que seguir? É que o número de colunas aqui da primeira matriz, ou seja, o número de colunas dessa matriz aqui tem que ser igual ao número de linhas dessa matriz aqui, ok? Então, se eu tenho o número de colunas igual ao número de linhas, eu consigo fazer o produto escalar dessas duas matrizes, ok? Se for diferente, então eu não consigo fazer esse produto escalar. Por quê? Porque quando a gente faz o produto escalar entre matrizes, o que acontece é que eu pego essa linha aqui, a linha da primeira matriz, e multiplico pelas colunas da segunda matriz. Então, essa linha aqui vai multiplicar todas as colunas dessa matriz, sendo que essa primeira multiplicação aqui vai acontecer o seguinte: eu vou multiplicar esse 3 por esse 3, esse 1 por esse 2 por esse 5, que é o que está acontecendo aqui. Depois de eu multiplicar tudo isso, eu vou somar cada elemento que eu multipliquei, que eu vou ter um valor escalar aqui, ok? Esse valor escalar vai ser o primeiro elemento da minha matriz resultante, que no caso é essa daqui. Tudo bem? E novamente eu vou fazer de novo o mesmo processo para a segunda linha da minha primeira matriz aqui. Então eu vou multiplicar a segunda linha da minha primeira matriz pelas colunas da minha segunda matriz aqui. Então eu vou multiplicar nesse primeiro caso aqui 2 vezes 3, 3 vezes 2, 5 vezes 5, que é esse primeiro caso aqui dessa segunda linha. E aí ele vai me dar novamente aqui um escalar. Esse escalar vai ser o elemento aqui da segunda linha, o primeiro elemento da segunda linha, ok? E isso vai acontecer para todos os outros elementos. Eu vou multiplicar de novo essa linha aqui por essa segunda coluna e novamente essa linha aqui por essa terceira coluna aqui. E aí eu vou colocar nas posições correspondentes aqui, ok? Quando eu faço esses cálculos todos aqui, eu obtenho uma nova matriz. Essa nova matriz vai ter o quê? Vai ter duas linhas, que é a quantidade de linhas dessa primeira matriz, e 3 colunas, 1, 2, 3, que é a quantidade de colunas dessa segunda matriz, ok? Então, isso daqui, quando a gente obtém esse resultado aqui, a gente fez o produto escalar entre essas duas matrizes aqui, ok? Bom, como vocês podem ver, a gente tem que ter esse critério aqui para a gente satisfazer o nosso produto escalar, ok? Então, vamos começar aqui com um vetor. O vetor aqui no NumPy tem uma pequena
características que a gente tem que observar. Então eu vou criar aqui rapidinho um vetor, ok? E aí eu vou chamar np.array, e nesse np.array eu vou passar um vetor de 3 colunas, ok? Vou copiar novamente isso daqui para ser mais rápido. Só um minuto. Só para ser mais rápido, eu vou colocar aqui o nome de vetor 2 aqui. Vou colocar aqui para ficar mais bem detalhado aqui, eu vou colocar vetor 1, ok? E aqui eu vou modificar aqui os valores. Aqui eu vou colocar 2, aqui eu vou colocar 1, aqui eu vou colocar 6. Tudo bem? Então, como é que eu consigo... Aqui eu criei os meus 12 vetores, tudo bem? Então, rodando aqui, eu vou ter esses 12 vetores. Para ficar mais nítido, eu vou printar aqui. Então, eu printei aqui só para a gente observar aqui que realmente foi criado aqui os 12 vetores, tudo bem? Então, agora a gente vai utilizar esse método do NumPy aqui, que é o dot. Esse dot, ele dá o nosso produto escalar, que a gente também pode chamar de produto ponto, certo? Por que ponto? Porque na notação existe um ponto aqui. O produto vetorial é um x aqui. Então, para diferenciar um do outro, existe essa notação. O ponto aqui significa que é o produto escalar, e quando é um x, significa que é o produto vetorial, ok? Lembrando que a quantidade de coluna dessa primeira matriz tem que ser igual à quantidade de linha dessa segunda matriz, ok? Então, vamos observar isso daqui. Quantas linhas tem essa primeira matriz? Ela tem uma linha e 3 colunas. Então, 1, 2, 3 colunas. Essa segunda matriz aqui, que é um vetor, certo? Ele tem uma linha e 3 colunas, ou seja, ele é igual a esse daqui. E o critério diz que isso não pode acontecer. O que tem que acontecer é que aqui tem que ter a quantidade de colunas, e a segunda matriz tem que ter a quantidade de linhas igual à quantidade de colunas daqui. Ou seja, a gente tem que transpor essa matriz, que é um vetor de uma linha, certo, para uma matriz coluna. Então vai acontecer o seguinte: a gente deveria fazer, né? O 2 tinha que estar aqui em uma linha, depois o 1 e depois o 6. Nesse formato aqui, ok? Então teria 1, 2, 3 linhas e uma coluna. Então agora satisfaria aqui o nosso critério, que a quantidade de colunas aqui tem que ser igual à quantidade de linha, tudo bem? Mas o NumPy ele já faz isso para a gente, certo? Então quando a gente faz o produto escalar entre dois vetores aqui, a gente não precisa transpor esse segundo vetor aqui para a gente obter o produto escalar. O NumPy já faz isso para a gente. Então o que a gente tem que fazer é simplesmente chamar aqui, eu vou chamar o vetor, e aí eu vou colocar 3 como resultado, certo? Então a gente pode chamar o método np.dot e aí passar os dois vetores. Eu vou passar o vetor 1 e depois o vetor 2, certo? Fazendo isso, agora eu vou printar aqui. A gente vai ter como resultado um escalar, certo? Então isso daqui é o que eu pedi para printar aqui. O cálculo realmente acontece aqui. Então aqui a gente tem um escalar. Então por isso a gente chama produto escalar entre duas matrizes, porque a gente tem uma matriz, a gente tem duas matrizes, certo? E dessas duas matrizes, a gente fazendo esse cálculo, a gente chega em um valor escalar. Então é assim que a gente faz o produto escalar entre dois vetores aqui utilizando o NumPy. Tudo bem? Então, tendo entendido como a gente faz esse produto escalar aqui, a gente pode então ir para uma matriz multidimensional, certo? E aí, para uma matriz multidimensional, eu posso criar aqui eu vou colocar aqui M1 para simplificar, certo? E aí eu vou colocar aqui np.array. E dentro daqui eu vou colocar um conjunto de vetores, um conjunto de sublistas, certo? Então eu vou fazer aqui para uma matriz de duas dimensões, tudo bem? E aí eu vou colocar aqui 1, 2 e 3. Eu vou fazer com esses mesmos valores aqui só para a gente realmente confirmar. Então aqui é 3, 1, 2. Então eu vou colocar aqui 3, 1 e 2, tudo bem? E aqui 2, 3, 5. 2, 3, 5. Vou copiar isso daqui.
E agora eu vou fazer para a matriz de 2 aqui. A nossa matriz de 2 ela é composta por 3, 1, 2, que é o mesmo valor aqui, 3, 1, 2, depois 2, 3, 5, depois 2, 3, 5 e por último aqui 5, 2, 3. Então, aqui mais uma linha com os valores 5, 2, 3. Só verificando aqui, 5, 2, 3. Ok. Então agora a gente tem aqui o seguinte, a gente tem esses valores aqui, e aí novamente eu vou só copiar isso daqui para ser mais rápido, e vou colar aqui. Vou colocar aqui M1, M2 e aqui M1, M2. Vou quebrar uma linha aqui. E então, só para ficar bem nítido a quantidade de linhas e colunas aqui, eu fiz desse formato aqui, ok? Então agora a gente tem aqui uma matriz de 2 linhas e 3 colunas, ou seja, 1, 2, 3 colunas, e aqui 3 linhas e 3 colunas. Bom, então tendo esse critério satisfeito, então a gente pode fazer o produto escalar entre esses dois vetores aqui, tudo bem? Então a gente novamente pode passar linha aqui e fazer novamente o produto escalar entre eles. Para isso eu vou criar uma nova variável m3 e aí eu vou chamar lá o método np.dot e aí eu passo aqui m1, m2. Rodando aqui. Só para a gente visualizar, eu vou copiar isso bem daqui para ser mais rápido. E vou colocar aqui 3 e aqui 3, tudo bem? Então a gente teve esses resultados aqui. Vamos verificar se está correto com o exemplo que a gente fez à mão aqui. Aqui deu 21, 10, 17, 21, 10, 17 e 37, 21, 34. Aqui 37, 21, 34. Então realmente o NumPy fez aí o cálculo certo pra gente, ok? Bom, então esse foi o vídeo, espero que vocês tenham entendido como utilizar o NumPy para fazer produto escalar, certo? Tanto em matriz quanto em vetor. Lembrando que quando a gente faz entre vetor, não precisa fazer a transposta do segundo vetor, porque o NumPy já faz isso automaticamente pra gente. Bom, então se você gostou do vídeo, deixe seu like, compartilhe, deixe seu comentário aqui embaixo, com dúvida ou então com alguma sugestão, e a gente se vê na próxima videoaula.